Fala, torcedor gremista, tudo certo com vocês aí? Domingão, depois da primeira rodada aí do Brasileirão, né? Terminamos em quarto ontem, e todos os jogos que desenrolaram aí até o fim da noite de ontem nos mantiveram em quarto, né? O Flamengo empatou, acabou ficando atrás do Grêmio aí na classificação. A princípio estamos, não sei como é que tá indo os outros jogos agora da rodada de domingo, mas enfim, vamos falar de Grêmio aí. Antes de mais nada, quero pedir aí que quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal aí, dá essa força para nós, curta aí, ativa as notificações para receber cada novo conteúdo que a gente posta aí. Temos pelo menos um vídeo por dia, né? Tá certo? E enfim, vamos lá. Domingo aí, depois do jogo, foi bastante leve, né? Apesar de que, vamos dizer assim, o Grêmio não desempenhou um bom futebol no jogo de ontem, mas como eu havia dito ali, né? Naquela semana de preparação, né? Que o Grêmio teve, de treinamentos, enfim, eu disse assim, se o Grêmio jogar mal e vencer, para mim me serve. Porque de início de jornada aí, né, ainda mais um campeonato de pontos corridos, o que vale é o resultado, né? Obviamente que a gente quer que o time evolua, né, taticamente falando, que crie corpo, que a gente tenha um jeito, um estilo de jogo aí, que a gente possa desenvolver, saber que a cada momento, a cada situação do jogo aí a gente tenha uma, duas ou três alternativas aí para ir mudando o mecanismo do jogo, né? E saber que a gente tem recurso para isso, né? Mas nesse primeiro momento eu acho que o time do Quinteiros, o Grêmio como um todo, a equipe, a comissão técnica, a própria direção, enfim, eu acho que a gente precisa de resultado, né? A gente precisa de resultado. Ganhamos ontem, ganhamos de uma baita de uma equipe ontem, isso vale ser ressaltado. Não ganhamos de time que acabou de subir de segunda divisão, enfim, a gente tem que colocar peso nas coisas, né? Porque não foi uma simples vitória, né? Claro, poderia ter sido uma vitória de 2-0, né? A gente construiu esse placar e depois, numa falha aí do João Lucas, novamente nas costas dele aí, não marcou, não acompanhou a jogada, a gente acabou tomando o gol. Mas enfim, o que vale são os 3 pontos, né? E agora, no jogo de meio de semana, acho que a gente também tem que ir com esse espírito, se entregar o tempo todo, né? Da maneira que o Grêmio jogou essa partida contra o Atlético aí. Não consegue ir na técnica, vamos na força, né? O importante é a gente voltar do Paraguai com mais uma vitória, né? E isso tudo vai dando casca, vamos dizer assim, pro time, né? Vai começando a dar um pouco mais de confiança, os caras vão acertando o passe, porque quando a fase é ruim a gente erra passe de 2 metros, né? Que a gente já viu acontecer aí na Copa do Brasil, né? Então assim, eu acho que o Grêmio sim precisa de uma vez por todas estabelecer um estilo de jogo, uma maneira que o Grêmio se coloca em campo, entender quais são os jogadores titulares, né? Quais são os líderes da equipe, como que é o esquema, é 4-3-3, é 3-5-2, enfim, a maneira que nós vamos jogar, o esquema tático, né, para a gente se entender e a gente, enquanto torcedor, quando parar na frente de uma televisão ou estiver no estádio, saber o que esperar da equipe do Grêmio e a equipe que entra em campo, a gente sabe mais ou menos como que vai se desenrolar o jogo, né? Quero deixar aqui publicamente, não sei se chega até ele, mas quero deixar aqui publicamente registrado meu pedido de desculpas aí ao Thiago Volpi, né? Porque eu mesmo fui um defensor daquela campanha Volpi não, eu achava que realmente não ia dar certo, pelo histórico, pelo retrospecto, enfim, né? Mas a gente também tem que ter, quando emite opinião, a gente também tem que ter hombridade e responsabilidade pelo que fala, né? E quando a gente está errado, nada mais justo e não é vergonha nenhuma vir aqui se retratar, né? Porque realmente hoje o time do Grêmio é Volpi mais 10, né? Então, ontem
vencemos, obviamente, porque fizemos mais gol que o adversário, isso é natural, mas não perdemos em virtude do Thiago Volpi, né? Porque, como disse no início do vídeo de ontem, né, eles tiveram 3 chances claras de gol antes de nós conseguir se organizar em campo, né? Então poderia, ali aos 20, 25 do primeiro tempo, já estar 3-0 para o Atlético Mineiro, aí podia jogar a toalha, né, e esperar o juiz apitar o fim do jogo e se instalar uma crise aí nos bastidores do Grêmio ali, né? Até nem sei se o Quinteiros conseguiria resistir a tamanha pressão daí, né? Mas eu acho que sim, foi um bom resultado, né? A gente tem que vibrar, tem que comemorar a vitória, porque não foi uma vitória simples, né? Obviamente que a gente sabe que estamos num processo de construção de um time, né? Não é nem de reconstrução, acho que a gente está na base ainda, no alicerce ali, vamos subindo aos poucos essas paredes aí, né, para conseguir montar um time de qualidade aí, um time coeso, fechado, né, e de uma vez por todas, então, entender qual que é a equipe nossa e da maneira que nós vamos jogar. Uma notícia que saiu hoje aí é de que o Cuéllar não foi relacionado, não foi por opção técnica, né? De fato, eu já tinha dito isso também na semana aí, que ele tinha declarado que sentia um desconforto, né? Porque ele tinha sofrido uma lesão, enfim, sarou da lesão, mas nos treinamentos ele sentiu um desconforto, ele quis, né? Segundo a imprensa aí ligada ao Grêmio, ele pediu para ser relacionado, né? Mas o departamento médico e a comissão técnica então entendeu que era melhor preservá-lo desse jogo e que bem provavelmente ele será titular no jogo do Paraguai agora contra o Sportivo Luqueño, né? Outro destaque aí que a gente pode ressaltar aí, né? Então, que foi o Camilo ontem, né? Até falei que algumas jogadas ele acabava se precipitando um pouco, mas foi peça fundamental ali no meio de campo, né? Para que a gente cobrisse um pouco melhor a defesa, né, e interceptasse muitas das jogadas que poderiam vir a resultar em pelo menos perigo de gol, ou talvez até num gol do Atlético Mineiro, né. Então assim, o Grêmio está entendendo, os jogadores estão começando a pegar ritmo, estão se conhecendo, estão começando a se entrosar, e eu acho que é esse tempo que o Quinteiros precisa, né. Se nós analisarmos aí até o nosso vizinho, outro time aí de Porto Alegre, também quando o técnico deles veio do Juventude, se não me falha a memória, acho que foram 5 ou 6 jogos, ou até 7 jogos ali que eles não venciam, né? E não foi por isso que eles rasgaram o projeto e jogaram fora, né? Tanto é que hoje eles estão aí com 14 jogos de invencibilidade, né? Não perdem, só ganham e empatam, né? Só perderam aquele amistoso para o México em 2025. Então, assim, acho que se a gente esticar um pouquinho mais o prazo e dar tranquilidade para a comissão técnica jogar, dar um pouco de tempo e apoiar os jogadores, para que eles entendam qual que é o estilo de jogo que o técnico quer, que eles executem em campo, e eles peguem também esse entrosamento, porque jogar junto, em tão pouco tempo, às vezes não dá liga, né? Então, até que eles se conheçam, sabe, marcar a posição cada um, né? Leva um certo tempo, né? Obviamente que a gente precisa de resultado imediato, mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, acho que as coisas vão acontecer. E segundo o vice-presidente ali de futebol, ali, o Rossato, o grupo está fechado. Eles ainda estão monitorando o mercado, enfim, né? Que vai até dia 11 de abril, nessa janelinha aí para jogadores que estão no mercado nacional. Mas muito difícil que chegue algum jogador que seja aí nas duas posições que eles haviam, vamos dizer assim, pretendido contratar jogadores um pouco mais de peso, que é a zaga e o ataque, né? Foi descartado aquela negociação que tentou se fazer pelo Enio, né? Em virtude dos valores que o Juventude pediu, totalmente fora de base. E zagueiro também, em virtude de muito poucas opções, né, que seria um zagueiro para vir para ser titular do Grêmio,
nesse momento não tem disponibilidade de muitos atletas, e quando há possibilidade de tu tentar uma negociação, os valores são muito fora da curva, né? Então o Grêmio nesse momento já decreta que o zagueiro titular vai vir na janela do meio do ano, que tudo indica que vai ser o Romainha, né? E dificilmente vai acontecer alguma contratação nesse intervalo de tempo aí até dia 11 de abril. E se porventura vier a acontecer, vai ser só jogador, vamos dizer assim, num nível mais baixo para compor grupo, né? Tá certo, galera? Quero deixar um abraço a todos aí, um bom restinho de domingo aí. Até o próximo vídeo. Tchau!